Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Professor Darlan falando com vocês aqui e hoje eu vou trazer um tema que é dúvida para a grande maioria dos alunos. Parece que não, mas o pessoal tem muita dúvida em radiciação. Nossa, tirar raiz, raiz quadrada, como é isso? Parece uma coisa assim meio que de outro mundo, mas é uma coisa super simples. Então eu vou fazer uma série de vídeos, tá? E nessa série de vídeos a gente vai estudar primeiro, como extrair uma raiz, né, seja quadrada, cúbica, de qualquer forma, ah, nesse primeiro momento. E depois, na sequência, vocês acompanhem a playlist de vídeos de matemática básica. Eu vou colocar para vocês outros vídeos contendo as operações, contendo resolução, como que eu faço para resolver uma raiz quando aparece no meio de uma expressão, e assim por diante, beleza? Acompanhe aí, curta o vídeo, tá, pessoal, se vocês quiserem, e sigam o canal, tá lá, ó. Se inscreva no canal, ativa o sininho lá para toda semana estar aparecendo um vídeo para você e aí você já acompanha as novidades aí, se prepara para o Enem, que o Enem tá chegando, hein? Bora? Vamos lá então. Ok. Eu deixei aqui, né, na tela já, tá, um resumão aqui sobre a radiciação. E vamos lembrar isso, né? Normalmente o pessoal, quando chega até o sexto ano, aprende nas escolas, né? As quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí chega no sexto ano, até em alguns colégios você começa a ver potenciação lá na quinta série, né? Mas chega no sexto ano, começa a ver potenciação e radiciação. E aí começa a confundir um pouco a cabeça, né? Então vamos trabalhar um pouco esses temas, vocês vão ver que é super simples. Então, esse símbolo que eu tenho aqui, né? Esse símbolo, vou desenhar aqui do lado, ó, tá? Que é chamado de radical, tá? Tá aqui, vamos colocá-lo aqui, ó, radical, radical. Não é raiz quadrada, tá? O nome desse símbolo não é raiz quadrada. Se vocês aprenderam dessa forma, a raiz quadrada é uma raiz que utiliza o radical de índice 2, tá? A gente vai entender isso daqui a pouco. Vamos lá. Então, esse é o radical. Aqui está o índice. O índice define uma coisa importantíssima para a gente dentro da raiz, tá? A raiz é o resultado dessa minha extração desse número, né? E o que seria, a gente vai ver isso daqui a pouco. E o radicando é o número ao qual eu quero encontrar a raiz, certo? Está aqui. E por que eu tenho essa dupla seta? Isso significa C e somente C, né? Matematicamente falando. É uma propriedade matemática. Está dizendo então que isso aqui, deixa eu fazer um balãozinho aqui para que vocês vejam. Isso aqui é verdade se e somente se isso aqui for verdade, ok? Mas com letra assim fica um pouco confuso, né? Vamos tentar entender isso aqui numericamente. Eu vou apagar aqui, ó, para ficar um pouco mais limpo, para nossa luz não ficar tudo cheio de coisa escrita. Vamos fazer um numérico aqui, um bem simples, tá? Por exemplo, a raiz quadrada de 2, ou de 2 não, perdão, de 2 não vai dar um irracional, a raiz de 4, tá? Porque vai dar 2, tá? Todo mundo sabe isso aqui, o pessoal não precisa nem fazer conta, né? É igual a 2, C e somente C, 2 ao quadrado for igual a 4. Consegue perceber que uma propriedade, uma operação é exatamente o contrário da outra operação? Né? São operações contrárias. Né? Então, se eu pego o índice e elevo a raiz, eu obtenho o radicando. Ah lá, se eu pego o expoente e tiro a raiz quadrada, ó, por que é quadrada? Porque é um 2, né? Ó. Quando é 2, raiz quadrada. Quando é 3, raiz cúbica, né? Quando é 4, raiz quarta e assim por diante, tá? A gente vai colocando raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Mas como que eu faço para extrair essa raiz, para chegar na época do 4? É fácil, todo mundo sabe, a raiz quadrada de 4 é 2, moleza para todo mundo. Mas e, por exemplo, uma raiz de um número que eu não sei, é muito grande essa raiz, como que eu faço para extrair? Bom, vamos lá. Importante te lembrar que todo número, tá? Qualquer número que a gente trabalhe, seja um número inteiro, seja um número natural, seja um número. Esse número pode ser classificado como um número primo ou número composto, tá? Primo ou composto. Como assim primo ou composto? O primo, a gente já estudou isso, e vamos colocar aqui a nossa definição para essa nossa atividade de hoje, nossa aula de hoje, e nós estaremos estudando o conjunto dos naturais, tá? Então, conjuntos naturais. Eu vou deixar aqui, naturais, para a gente lembrar, tá?
Quem são os naturais? O 0, 1, 2, o 3 e até o infinito, tá? Eu não vou abordar a parte dos negativos, os números inteiros, né? Não vou trabalhar com números inteiros por enquanto, porque é interessante para a gente entender o conceito da raiz, para depois a gente aplicar ela em outros conceitos, tá? Então, na próxima aula que nós formos estudar, a gente vai entender que eu não posso ter uma raiz com um radicando negativo. Por que eu não posso ter um radicando negativo? O que acontece quando eu tenho um radicando negativo? Hoje, nesse momento, eu só vou abordar com vocês como extrair raízes quadradas, cúbicas e assim por diante, tá? Na nossa próxima aula, na aula que já está lá disponível para vocês, a gente vai entender por que eu não posso ter uma raiz quadrada de um número negativo. Mas será que uma raiz cúbica de um número negativo é possível? Então, eu vou abordar esses outros temas, tá? Então, vamos fazer por partes para que não fique muita coisa. E aí, a gente vai assistindo os vídeos de acordo com o que for importante para a gente, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos entender como é que eu faço para extrair a raiz. Ok, tá lá. Imaginem vocês, como eu acabei de dizer, que todo número ou é primo ou é composto. Como assim primo? Lembrando que os primos são aqueles números que dividem somente por ele mesmo e por um. Esse é o número primo. Divide por um e por ele mesmo, tá? O 1, ele não é primo. Por que o 1 não é primo? Porque ele divide por um e o 1 é ele mesmo. Então ele não atende as duas propriedades. Uma propriedade só já é as duas, né? E quando eu falo do número, por exemplo, 4? Vamos pegar aqui o número 4. Por que o 4 não é um número primo? Porque ele tem outros divisores, né? Quais divisores que ele tem? Ele tem o próprio 4, ele tem o 2 e ele tem o 1. Esses são os divisores de 4, certo? Para que seja primo, ele só pode ter o 1, perdão, e ele mesmo. Deixa eu apagar esse 2 aqui. O 1 e ele mesmo. Se acontecesse isso, esse 4 seria um número primo. Mas como isso não acontece, ele é um número composto. Como assim como número composto? Porque ele pode ser criado a partir de dois números primos. Eu não posso pegar esse 4, ele não é a mesma coisa, concordam comigo? Esse 4 não é igual a 2 vezes 2? E o 2 é um número primo, então um número primo vezes outro número primo me resulta em um número composto, tá? Só para a gente poder entender aí onde que a gente vai chegar com toda essa explicação, joia? O 2, vamos pegar aqui, por exemplo, o número 2, depois eu vou apagar tudo aquilo, tá? Número 2. Número 2 é o número primo, vamos pegar os divisores de 2. 2 divide por 1 e divide por 2, certo? Teoricamente, né, a gente sabe que o número 2 é o único número par primo. Todos os outros são divisíveis por 2 e aí acaba que não é mais primo, acaba sendo composto. Então tá aqui, ó, número 1 e o 2, joia? Beleza, então esse aqui é o número primo. O número 5, por exemplo. O 5, ele divide somente por 1. 5 por 1 dá 5. 5 divide por 2? Vai dar decimal. Não pode dar decimal, tá? Tem que dar número exato. Então, o 2 não divide, o 5 não divide por 2, não divide por 3, não divide por 4 e por 5. Então, o 5 também é um número primo. Agora o número 10. O 10, ele divide por 1, divide por 2, divide por 5 e pelo próprio 10. Olha o que acontece. Ele tem outros divisores que não são somente ele. E se eu pegar esses dois números e multiplicar um pelo outro, eu tenho o número 10. 2 vezes 5 dá 10. Então 10 é um número composto. Certo? Importante para a gente entender que sempre que eu for extrair a raiz, qualquer raiz, raiz quadrada, cúbica, qualquer uma delas, de número primo, o número vai ser um número irracional e não vai ter um valor exato. Ele vai ser um número irracional, tá? A gente vai estudar isso também na aula de conjuntos numéricos. Então não vai me dar um valor exato, tá? Mas quando eu for extrair uma raiz quadrada ou cúbica ou qualquer outro tipo de raiz de número composto, pode ser que eu encontre. Esse número se tiver uma raiz exata, esse número vai ser chamado de um quadrado perfeito. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos pegar, por exemplo, a gente vai fazer uma operação aqui, um método, tá? E a primeira forma de resolver as raízes, a gente vai usar o método da fatoração, tá? E não confundam a fatoração, eu vou subir aqui um pouquinho, depois a gente vai resolver esses aqui, tá? Para poder, eu vou colocar algumas propriedades para a gente de alguns importantes, por exemplo, esse aqui em forma de fração, esse aqui em forma de decimal, como que eu faço para extrair essa raiz, tá? É só para a gente poder entender em outros contextos, mas lembrando que a gente tem uma aula somente disso, tá? Como que eu extraio raiz quadradas, ou raiz cúbicas, ou raiz quartas de números em fração?
Ou como que eu extraio raiz quadrada em números em forma de decimal, tá? Lembrando sempre a todos vocês que quando não tem o índice é 2, tá? Então, quando não tem, você vai lá e coloca o 2 para você não se perder, tá? 2. Joia? Primeiro método que a gente vai estudar é o método da fatoração. E vai ser isso que a gente vai usar sempre, tá? Normalmente os alunos, quando eu começo a explicar esse conceito nas aulas, eles falam assim: ah, professor, é o MMC. Não é MMC, tá? Para você tirar MMC, lembre-se também, lá segue o card. MMC também é uma operação, tá? E utiliza-se da fatoração do número. Então, eu fatoro o número para encontrar o MMC, tá? Beleza. Fatoração consiste o quê? Em pegar esse número composto que eu tenho e transformá-los em fatores, parcelas da multiplicação que sejam números primos, ok? Lembrando que eu falei para vocês agora há pouco que todo número composto é composto de números primos multiplicados um pelos outros, né? Por exemplo, 10. O 10 é 2 vezes 5, joia? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quisesse fazer a fatoração do número 45, por exemplo, vamos colocar 45, tá? Eu vou fazer uma linha aqui, ó, joia? Eu vou fazer a fatoração. Como que eu faço a fatoração de um número, professor? Eu vou começar a dividir esse número sempre pelo menor número primo possível, tá? 45, ele não divide pelo menor que tem, que é o 2. Não dá para dividir por 2 porque não é par, ok? 45 dividiria por 3? Vamos ver. Lembrando dos critérios de divisibilidade, se eu somar os dois números, 4 mais 5, ó, 4 mais 5 dá 9, e 9 divide por 3. Opa, então esse número divide por 3, tá? Vamos começar pelo 3, então. Bem passo a passo, tá, pessoal? 45 dividido por 3. Professor, mas eu não lembro de cabeça quanto que dá 45 por 3. Ué, vamos dividir aqui do lado. 45 dividido por 3. Ela pega o 4, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 3 para 4 sobra 1. Abaixo 5. A tabuada do 3 que dá 15 é 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Joia? Então, dividiu 45 por 3 e deu 15. 15. Beleza. Dá para dividir por 3 ainda? Vamos lá. 5 mais 1 dá 6. Opa, se dá 6, divide por 3. 6 divide por 3, né? Beleza. 15 dividido por 3 dá 5. Ok? E 5? 5 divide pelo próprio 5, porque o 5 é primo. Então, 5 por 5. Agora, eu vou transformar. Percebam então que se eu multiplicar 5 vezes 3 dá 15, e 15 vezes 3 dá o 45 que eu tenho aqui, certo? Joia. Então, esse número 45 é igual a 3 vezes 3 vezes 5. Essa aqui, ó, é a forma fatorada do 45. Eu está em fatores, ó. 1 fator, 2 fatores e 3 fatores. São fatores, forma fatorada. Olha que legal. E é baseado nisso que a gente vai resolver as nossas raízes quadradas, cúbicas e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar esse 45 que eu fiz como exemplo e vamos para o primeiro exercício ali. Direto ao ponto para a gente não ficar, tá? Se vocês tiverem curiosidade, aguardem até chegar esse aqui, ó, e esse aqui, que serão os mais interessantes aí para a gente poder aplicar algumas propriedades novas. Primeiro, a raiz quadrada tem 2 de 169. Eu, pessoal, costumo falar para meus alunos fazerem da seguinte forma: coloca a raiz, escreve o número 169, coloca aqui a raiz dele, ó, é um índice 2, tá? E façam a linha da fatoração. Beleza. Vamos dividir esse 169. Lembrando que o 169, ele não divide por 2, joia? Porque não é par. Será que divide por 3? Vamos somar. 9 mais 6 dá 15, mais 1, 16. Não dá por 3 também, certo? Não dá por 4, porque também não é par. Não dá por 5, porque não termina em 0 em 5. Ó, são os critérios de divisibilidade, tá? Por 6, por 7, não vai dar para dividir. Eu sei que o 169 só divide por 13, que vai dar 13. E como o 13 é um número primo, ele só divide por ele mesmo. 13 e 13, e aqui vai dar 1 e não sobrou nada. Certo? Acabou. Joia. Vocês concordam então comigo que 169 é a mesma coisa que 13 vezes 13? Joia? 13 vezes 13. Ok. Quando eu quero, agora vem o pulo do gato, hein? Agora vem o segredo da extração da raiz quadrada aqui, ó. Quando eu quero uma raiz quadrada,
Eu vou pegar aqui na fatoração pares, porque são dois, tá? De números que sejam iguais. Eu vou fazer isso, ó. 13 vezes 13 é a mesma coisa que 13 ao quadrado, não é? Vou colocar aqui, ó. 13 ao quadrado. Joia? Então, eu vou trocar esse 169 por 13 ao quadrado. Vou fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 13 ao quadrado. Agora, é como eu falo, tem dois tipos, tá? Tem um jeito de fazer para quem está aprendendo agora, para quem quer entender basicamente, e para quem já sabe. Quem já sabe, é só você cancelar o índice com a raiz e já resolveu o problema. Mas para quem está naquela dúvida e está aprendendo ainda, pense assim, ó. Essa raiz é como se fosse uma casinha, tá dentro da casinha, tá vendo? E esse 2 é como se fosse a chave da porta. Quem tem a chave da porta, sai da casinha e deixa a chave. Olha o 13, ele tem a chave, então ele sai da casinha. O que acontece? Não fica ninguém, então automaticamente a casa desaparece. Raiz quadrada de 13 ao quadrado é igual a 13. Certo? Então ele saiu aqui da casinha porque ele tem um expoente igual ao índice. Quando isso acontece, a minha raiz está resolvida. Então, raiz quadrada de 169 é igual a 13. Joia? Deixa eu melhorar esse 13. 13. Deixa eu apagar aqui. Vou melhorar isso aqui. Vou apagar aqui o cálculo para a gente poder fazer o próximo, tá? Raiz quadrada, raiz cúbica de 512. E aí vem um diferente, né? Raiz cúbica de 512. Vamos lá, vamos fazer a nossa linha da fatoração e vamos fazer a fatoração. O 512, ele divide por 2, porque termina em 2, é par, né? Vamos lá, por 2. Professor, não lembro quanto que dá 512 dividido por 2. Dá 256, mas a gente pode fazer o cálculo, tá? 512 dividido por 2. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Abaixo 1. 11 por 2 dá 5, porque 5 vezes 2 dá 10, né? Sobra 1. E abaixo 2. E aqui vai dar 12 dividido por 2 dá 6, 256, certo? Vamos colocar esse 256 aqui, ó. 256. Por 2 novamente? Sim, porque continua par, tá? Sempre que continua par eu vou por 2, tá certo, gente? 256 por 2 dá 128. 128 dá por 2 ainda. Por 2 dá 64. Continua por 2. Vai dar 32. Por 2 novamente. Vai dar 16. Por 2 novamente. Aqui vai dar 8. Ó, acabou minha linha já. Vou até aumentar um pouquinho ela, hein? Por 2 novamente. Eu vou ter 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Certo? Olha lá. Importante a gente tentar entender agora, nesse momento, que todo mundo, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, todos, se multiplicar todos esses 2, vai dar 512, tá? Essa é a ideia. Feito isso, vai dar certo. Só que assim, vamos pegar lá o pulo do gato. Se o nosso índice é igual a 3, eu vou pegar de 3 em 3 que forem iguais. Ó, dessa forma. 3, 3 e 3, certo? Olha lá, eu vou reescrever eles aqui. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Se você tem um pouquinho de dúvida com relação à potenciação, assista a nossa aula sobre potenciação, tá, pessoal? Tá bem completinha, bem legal. Tá no canal lá disponível para vocês. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. E aqui de novo, 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo é igual a 512. Eu vou tirar o 512 e vou colocar esses 3 2 ao cubo, tá? Da seguinte forma. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Olha lá. Lembra da casinha? Quem tem a chave, sai da casinha. Todo mundo que tem chave, sai da casinha. Esse 2 sai, que é esse primeiro aqui, ó. Esse segundo 2 sai também, vezes 2. E esse terceiro sai também, ó. Tá? Vezes 2. Ok? E agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Isso significa, então, que a raiz cúbica de 512 é igual a 8. Como assim 8?
Significa que 8 vezes 8 vezes 8 dá 512, tá? 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 8 dá 512, joia? Então, o que nós fizemos agora? Extraímos uma raiz cúbica, olha aqui, ó, que legal, tá? Vamos colocar aqui o resultado. Raiz cúbica de 512 é igual a 8. Muito bom, show de bola. Beleza? Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, anotar no bloquinho de notas ou tirar um print da tela, tá, pessoal? Vai voltando o vídeo, vai acompanhando o vídeo para que vocês entendam o passo a passo. E com esse passo a passo, vocês nunca mais vão errar uma raiz na vida de vocês, tá? Radical vai se tornar a coisa mais fácil do mundo. Eu vou apagar aqui e vou fazer o próximo. Vamos lá. Próximo seria a raiz quarta de 1/16, certo? Vamos lá. Raiz quarta de 1/16. Gente, interessante pensar o seguinte, tá? Quando isso acontece, eu tenho uma raiz e essa raiz está assim, ó. Vou até fazer maior aqui para ficar claro para todo mundo. Raiz quarta de 1/16. Essa raiz pega o de cima, o numerador, e pega o de baixo também, pega todo mundo de cima e de baixo. É a mesma coisa, tá? Na nossa aula de propriedades da radiciação, eu explico isso para vocês, tá? Mas aqui é um apanhado de tudo que a gente está estudando. Beleza. É a mesma coisa que isso, ó. Raiz quarta de 1 dividido pela raiz quarta de 16. Opa! E aí ficou fácil. Qual é o número que multiplicado por 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, porque está mostrando aqui no índice 4, me dá 1? O próprio 1. Certo? Vamos tirar então a raiz quarta de 16, igual a gente fez, tá? A raiz quarta de 16. Eu vou colocar aqui a minha regrinha da fatoração. 16 é par? Dá por 2. Vai dar 8. 8 dá por 2. Vai dar 4. 4 dá por 2. Dá 2. E por 2 dá 1. Olha lá o nosso velho pulo do gato. Nossa sorte, nosso segredo aqui, ó. Quando o índice é 4, eu pego de 4 em 4 que forem iguais, ó. Então, 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Vou colocar aqui, ó. Eu vou pôr direto no problema. Raiz quarta de 2 à quarta. Só extrair, então. Esse 4 é igual ao índice, o expoente igual ao índice, ele sai da casinha. Então, eu tenho 1 meio. Olha lá que beleza. A raiz quarta de 1/16 é igual a meio. Ó, que beleza. A gente está indo além agora, hein? Muito bom, gostei. Joia? Vamos no próximo e o último exercício que eu deixei para vocês aqui, esse D. Vamos resolver junto eles aqui sem dificuldade. Isso aqui está em decimal. Professor, quando tiver em decimal, o que, que eu faço? Como que eu resolvo isso? Vai ser muito difícil? Não, vai ser tão fácil quanto. Tá lá. Raiz quadrada de 0,25. Raiz quadrada de 0,25. Você tem dúvida com relação a decimais, pessoal? Dá uma olhadinha no canal aí também, que eu tenho um vídeo lá sobre números racionais. É importante te lembrar, tá? Lembrando que esse número 0,25, quando você vai fazer a leitura dele, você não lê 0,25. Você lê assim, não está tão certo. O legal é você ler o quê? 25 centésimos. Olha a casa aqui, ó. Casa dos décimos, casa dos centésimos. Então, esse 0,25 é 25 centésimos. Opa! 25 centésimos, 25 centésimos. 25 sobre 100. Então seria isso aqui, ó. Raiz quadrada de 25 centésimos. Cai no mesmo problema do anterior, ó. Igualzinho ao anterior. É só extrair a raiz de cima. Raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 100. Show. E essas raízes aqui são fáceis, né? Ó, na tabuada do 5. 5 vezes 5, 25. Para quem não lembra, vamos colocar aqui, ó. 25. E vamos puxar a regrinha da fatoração. Não dá por 2, não dá por 3, o próximo é o 5. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Como o índice é igual ao expoente, o 5 sai. Então, aqui na parte de cima eu vou ter 5. Joia? Na parte de baixo, ó, raiz quadrada de 100 no denominador. Raiz quadrada de 100. Joia? Ó, fiz uma régua aqui que ficou horrível. Vou fazer melhor, né? Pelo amor de Deus, né? Tá aqui, ó.
Vamos lá. Dá por 2? Dá por 2. Vai dar 50. Dá por 2 de novo? Dá 25. O 25 a gente já viu que dá por 5. Vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Como eu disse lá para vocês, eu vou pegar de 2 em 2 que foram pares, né? Ó, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado, tá? Tem que ser igual o número para pegar, tá, pessoal? Não pode pegar um 2 com 3 que não funciona, tem que ser o número igual, tá? Vamos colocar eles na raiz. Então, eu vou ter raiz quadrada de 100 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Os dois têm expoente igual, eles saem da raiz. Então fica 2 vezes 5, que dá 10. Opa, então a minha fração raiz quadrada de 0,25 é igual a 5 décimos. 5 décimos. Essa resposta aqui dá para melhorar um pouquinho, né? Vamos simplificar ela por 5, ó, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou ter que 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Então, a raiz quadrada de 0,25 é igual a meio. Ou, se eu quiser colocar ela em decimal de novo, meio é igual a 0,5. Metade, né? Tá? Olha lá. Depende do que o seu professor aí pede, né? Do que o problema pede, eu posso deixar em forma de fração ou em forma de decimal, tá? Como aqui foi apresentado para a gente o problema em forma de decimal, eu acredito que a resposta mais interessante é que fique na forma decimal, tá? Que é 0,5, ok? Se o problema tivesse em forma de fração, deixa em forma de fração. Vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5 ou 5 décimos ou meio, né? A gente está acostumado a ver no dia a dia. Joia? Muito bom. Vamos voltar aqui. Beleza? Espero que tenha sido interessante para vocês, pessoal. Vou deixar aqui minhas redes sociais, tá? Tá lá no Facebook, Resolvendo Matemática. Já tem quase 10 mil seguidores. Ah, Curtam lá a página no Facebook, caso vocês queiram aprender mais, curiosidades matemáticas, é o que mais eu coloco lá, todo o tempo a gente está trabalhando naquela página. E no nosso YouTube aqui, ó, que cada vez mais já está aumentando a quantidade de inscritos, conteúdos mais trabalhados, aulas mais dinâmicas, com conceitos mais elaborados para que vocês possam sempre ir bem aí no Enem, ir bem nos vestibulares. Na escola também, né? Chegou lá, o professor passou um conteúdo, você está com dúvida? Corre aqui no canal, dá uma pesquisadinha aqui nos vídeos, com certeza vai ter uma aula que vai te ajudar aí no dia a dia. Beleza? Show! Abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Abraço.